Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas hoje eu estou aqui para falar do nosso momento de fé. Na verdade, meus irmãos, eu estou aqui hoje para trazer um testemunho de algo que aconteceu comigo nessa semana. Então, para você que quer ver esse testemunho, eu vou deixar aqui, fica no vídeo até o final. Meus irmãos, eu vou explicar para vocês primeiro o que aconteceu, porque depois eu vou colocar o vídeo aqui e vocês vão entender. Conforme o nosso irmão estiver falando no vídeo, vocês vão entender o que ele vai falar. Meus irmãos, na segunda-feira eu saí para fazer entrega em algumas cidades e eu passei por 4 cidades até chegar a esse lugar. Vamos fazer diferente. Eu vou explicar desde a hora que eu acordei para vocês entenderem a importância de tudo que está programado, arquitetado pelo nosso Deus. De manhã eu levantei, meus irmãos, e eu tinha montado um sistema de som no colégio onde meus filhos estudam. O que aconteceu lá? Estava tudo em ordem, funcionando. Entreguei para eles lá os microfones com tudo em funcionamento. Na segunda-feira de manhã, eles entraram em contato comigo e disseram que tinha parado o som, que tinha dado problema. Eu falei assim, tá, eu já vou até o colégio e vou verificar o que aconteceu. Meus irmãos, eu cheguei lá no som e falei, pode ligar, vamos ver o que deu de defeito. Quando eles ligaram o som funcionando, tudo perfeitamente, nenhum mau contato, nada. E ainda até uma das responsáveis lá até brincou, falou assim, acho que tem um sapo enterrado aqui nesse colégio, né? Aí eu disse assim, não tem nada demais, se voltar a ocasionar esse problema novamente, eu venho até aqui. Mas está funcionando, então beleza. E fui embora. Cheguei na minha casa novamente, falei para minha esposa, ó, tô saindo agora para fazer as entregas e daqui a pouco eu volto. Eu vou dar esse passeio com Deus nas entregas e volto. Meus irmãos, ela disse assim, você vai tarde hoje, né amor? Eu falei, amor, daqui a pouquinho eu tô de volta. E saí fazendo essas entregas. Meus irmãos, quando eu passei nessa determinada cidade, que era Mirandópolis, eu fiz várias outras cidades antes, e quando eu cheguei em Mirandópolis, eu ia para a próxima cidade que chama Pacaembu. Quando eu fui sair na pista para Pacaembu, tem uma ponte ali na lateral. E eu passei e olhei, tinha um rapaz ali de cabeça baixa com uma Bíblia na mão, e eu até pensei assim, poxa, olha que legal, ele está orando ali a Deus, né, na natureza, ali na ponte e tal, né, olhando para baixo assim, no rio lá embaixo e tal, e passei. Só que eu tô indo com o carro, sentido Pacaembu, meus irmãos, e eu ouvi uma voz assim, volta. Aí eu falei, ué, voltar? E continuei. Aí falou pela segunda vez, volta. Eu falei, voltar? Quando falou a terceira vez, meus irmãos, eu peguei, o que eu fiz? Eu virei em cima da pista, porque não tinha acostamento, e voltei. Aí logo que eu passei a ponte, não tinha onde estacionar o carro. E no meu pensamento eu falei, vou lá orar junto, é isso aí. Para mim voltar, eu vou voltar a orar. Parei na subida assim, logo à frente da ponte, deixei o carro lá no local que podia estacionar e voltei a pé até lá na ponte, lá embaixo. E aí quando eu chego lá, meus irmãos, eu numa determinada distância assim do rapaz, eu falei assim, ô meu irmão, tá tudo bem? Aí ele olhou assim para mim chorando, que ele estava de cabeça baixa, segurando a Bíblia, e ele falou assim, não tem nada bem. Eu fui mandado embora do meu serviço e eu falei com a minha família, a gente acabou discutindo e eu vou chegar num caixão lá para minha família. Aí eu falei, oxe, peraí, não, onde já se viu isso, né? Eu falei, não, meu irmão, você é importante, cara. Se você não é importante para ninguém deste mundo agora, se você está vendo dessa maneira, você é importante para Deus. Porque eu estou aqui, eu não sou dessa cidade, eu não sou aqui de Mirandópolis, eu estou indo para Pacaembu, eu sou lá de Dracena e eu estou indo embora e Deus fez eu voltar. Eu passei e por isso eu voltei, porque Deus falou que era para mim voltar aqui. Aí ele falou assim para mim, eu estava pedindo confirmação para Deus, por isso que ele estava segurando a Bíblia. E aí eu comecei a conversar com ele, meus irmãos, e ele falando, né, o que tinha acontecido, as coisas dele, com aqueles pensamentos ruins, com aquelas coisas negativas, naquele momento de fragilidade. Ele não estava, pessoal, em uso de droga, de álcool, de nada, meus irmãos, eu posso afirmar para vocês. Só que ele estava muito assim para baixo. E aí com aquela briga de família, com a perca do serviço e tudo aquilo, e ele 400 quilômetros da casa dele, porque ele estava em Mirandópolis, meus irmãos, e ele era de Ourinhos, né? Ele é de Ourinhos. E aí nessa transição toda,
Eu conversei com ele por horas e horas e aí consegui colocar ele no meu carro e a gente segue em frente no meu carro, vocês vão ver no vídeo aqui. Eu peço para ele para filmar esse vídeo, para guardar. E aí no caminho ele falou assim, irmão, eu te dou meus direitos autorais, pode usar a minha imagem, se você quiser usar esse vídeo. Eu falei, poxa irmão, então por isso que eu vou colocar aqui, não sei o propósito, mas Deus sabe todas as coisas, então eu vou deixar para vocês aqui. E para que vocês entendam também, meus irmãos, naquela hora que a gente estava junto ali conversando, no momento que estava eu, ele, Deus ali, ele falou assim para mim, poxa, agora há pouco veio uma mulher aqui e a mulher queria se matar também, a mulher ia se jogar porque descobriu que o filho se assumiu homossexual e ela não aceitava o marido e estava naquela situação. E aí, olha só que coisa maluca, meus irmãos, Deus usou ele para ajudar aquela mulher naquele momento ali, e ele conseguiu mostrar para ela de uma forma que o amor está acima de qualquer coisa, independente do que aconteça, né? Dessas formas de eu sou isso, eu sou aquilo. Isso eu acho que não está acima do amor, de amar como pai, como mãe, amar como família os seus filhos. Então, assim, ele conseguiu passar aquilo para aquela mulher e ajudou ela. E aí, essa mulher fala assim que confia nele e vocês vão ver no vídeo, eu estou adiantando para vocês entenderem o vídeo, que eu vou postar aqui em seguida, e ele diz assim, ele disse que ela falou, eu confio em você, vamos comigo para minha casa, deu uma água com açúcar para ele, deu uma coberta e deu a Bíblia. Aí ele desce lá para a ponte, e aí ele falou que ouviu falando com ele uma coisa ainda que queria que ele se jogasse ali e chegasse dentro de um caixão lá para a família deles, meus irmãos. E o que aconteceu com isso tudo, meus irmãos? Eu consegui acolher ele e falar com ele, colocar ele no carro, que vocês vão ver, fui até uma rodoviária da outra cidade que eu ia para trabalho, que era Pacaembu, de lá eu consegui uma passagem para Marília, e lá de Marília eu dei dinheiro para ele comprar passagem para ir para Ourinhos de Marília. Só que nisso aí, meus irmãos, ele passou o contato da irmã dele, eu consegui falar com ela, consegui explicar para ela o que estava acontecendo, onde eu tinha encontrado ele e tudo mais, e falei assim, ele vai e quando ele chegar em Marília, ele vai pegar um outro ônibus para Ourinhos. Nisso aí, ela pegou os familiares, eu falei o horário que ele chegava do ônibus, e ele e a família foi de encontro lá em Marília buscar ele. Aí era 1h36 da manhã, eu vou pegar aqui no meu celular aqui, mas eu acho que foi isso, 1h36 da manhã. A irmã dele, ela me confirma dizendo que ele chegou lá, que eles buscaram ele em Marília. É isso mesmo, 1h13 da manhã, ela diz assim, passando para avisar que buscamos ele em Marília, meus pais ficaram preocupados e fomos buscar ele. Ele acabou de chegar em casa, 1h13. Aí eu coloquei bom dia, porque eu vi no dia seguinte, e coloquei obrigado por me avisar, Deus abençoe a família de vocês. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu aprendi com todo essa situação que eu participei, vamos dizer assim, né, que Deus acabou me usando para poder ajudar esse jovem nesse momento de dificuldade. Meus irmãos, a nossa vida já está programada de manhã quando a gente acorda. Por quê, meus irmãos? Porque o problema do som que teve lá no colégio, eu fui para lá, chego lá, tá funcionando tudo em ordem, eu voltei embora. Mas aquele tempo que eu fui e voltei para minha casa, era o tempo que Deus precisava para que eu passasse lá naquele lugar no momento exato. E por que, meus irmãos, tinha que ser eu? Porque Deus não usou uma pessoa mais próxima. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meu testemunho, aquilo que eu vivi, eu estava preparado para esse duelo com esse irmão que estava precisando, porque a forma que ele estava, o que ele me passava, tudo negativo, eu tinha propriedade para ajudar ele com aquilo que ele estava vivendo, como exemplo de muitas coisas que eu passei na minha vida. Então, meus irmãos, Deus nos usa para ajudar outras pessoas. Eu sempre faço o momento da fé aqui para ajudar vocês nessa parte espiritual, porque aí fora, meus irmãos, vivendo da boca para fora, o Deus Salvador e falando de Deus por tudo que eles querem deste mundo agora, tem um monte, mas verdadeiramente falando de Deus por amor ao próximo, falando de Deus para as pessoas por justiça, por princípio, por aquilo que Jesus fez por nós, verdadeiramente, nos deu a si na cruz para que nós tenhamos agora vida, para que agora nós tenhamos o quê?
direito de escolha para a salvação eterna. Então nós podemos viver neste mundo aí fora agora com o quê? Com princípios, alinhado com as escrituras sagradas do nosso Deus, sabendo o que é certo e sabendo o que é errado. Jesus, ele deixou para que a gente faça nossas escolhas. E agora, trazer para vocês como exemplo de verdade, meus irmãos, na minha vida, sendo que eu já falei várias outras vezes para vocês, em vez de eu me dar esse tempo aqui agora de fazer esse vídeo, falar com vocês de algo sobre as escrituras sagradas, sobre aprender, entender verdadeiramente os princípios, eu poderia agora estar na melhor churrascaria comendo com a minha esposa, com meus filhos. Eu poderia estar num passeio fazendo várias coisas deste mundo agora. Mas sabe o que Deus falou para mim? Falou assim para mim, dessa maneira: Augusto, você viveu tudo isso, você teve toda essa transformação para que você possa ajudar outras pessoas. Você é um exemplo de transformação, você é um exemplo da minha presença. Por que isso, meus irmãos? Porque quando eu passei a viver com esse Deus Criador, com esse Deus que está me dando vida para estar falando aqui com vocês agora, eu tive que me transformar. Eu tive que deixar o lado da minha vaidade, da minha ambição, das maldades que tinha dentro de mim por querer as coisas deste mundo agora. Por quê? Porque isso mexe com todo mundo. Só que quando eu me entreguei para Deus, meus irmãos, eu simplesmente passei uma transição de ir para o fundo do poço e passar várias e várias dificuldades nesse mundo aqui. Só por quê? Porque eu não queria viver mais com o mal. Eu só não queria viver com o mal, eu passei por uma transição gigantesca. E aí foi um processo muito longo, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar e sua justiça. Falando, Senhor, se eu tiver que me levantar, que seja diante da sua glória, que seja diante dos seus princípios, que seja com a honestidade e com a verdade, e não mais com a mentira. Porque eu falo para vocês, meus irmãos, para poder tirar dinheiro desse mundo aí fora, eu plantei mentira também. Quem não fez isso às vezes para enganar alguém e ter dinheiro? Eu fiz isso. Então hoje, para chegar onde eu cheguei, com verdade, com justiça, com princípio e com honestidade diante de Deus, para poder estar falando agora para vocês, meus irmãos, tem que ter muito alinhamento. E também se colocar no lugar do próximo. Por quê? Porque é como eu falei, se eu pensar nas minhas condições e minhas situações agora, eu vou procurar os melhores lugares para mim e para minha família viver. E não vou perder tempo aqui com vocês. Mas não é perder tempo. É ganhar esse tempo falando desse Deus de transformação da minha vida para você receber Ele aí com você também. E você vai ver o mover e o agir de Deus. Por isso, meus irmãos, vocês vão ver agora o vídeo. Nunca duvidem da programação do seu dia, desde a hora que você acorda e o que acontece. A cada minuto que você vai para cá ou vai para lá, tem propósito e fundamento. Com prova disso, eu quero dizer para vocês agora, enquanto eu fui lá no colégio, eu podia estar falando, poxa vida, poderia ter saído nas minhas entregas, já chegar mais rápido na minha casa. Eu estou dizendo como carne agora e dando uma explicação para vocês o que poderia. Mas não, eu fui lá, olhei, estava tudo em ordem, voltei para minha casa, minha esposa fala, amor, você vai tarde hoje. Eu falo, vou dar um passeio com Deus, fazer as minhas entregas e já volto. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Então está programado. Se tiver qualquer coisa que interfere a sua programação, a sua, mas não interfere a de Deus, porque Deus programou cada detalhe, Ele arquitetou tudo para que eu tivesse naquele momento para ajudar esse jovem que vocês estão vendo no vídeo agora. Estou colocando aqui, meus irmãos, e até o próximo vídeo. Faz esse vídeo então para deixar guardado para mim, pra gente. Boa tarde, hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, encontrei José Augusto, estava aqui no caminho. Hoje, passei por umas dificuldades, saí do meu trabalho, encontrei uma ponte no meu caminho e eu ia pular dessa ponte, eu ia me matar, eu ia tirar minha vida. Briguei com a minha família, estou 400 km longe de casa. E quando eu ia pular da ponte eu vi um ônibus vindo. Aí eu disfarcei para ninguém me socorrer, para mim não ficar vivo, né? Aí eu disfarcei, passou o ônibus, passou um outro carro. O carro parou lá na frente, era esse rapaz. Aí ele ficou me olhando e eu já virei assim, fiquei meio com medo.
e naquela vontade de pular. Aí eu esperei ele sair, mas ele veio até mim. Aí eu falei, nossa, porque eu já tava pedindo pra Deus, ele era a segunda pessoa que eu tinha encontrado, porque a primeira precisava de mim. E eu tava lá chorando, querendo tirar minha vida. Aí eu encontrei uma mulher. Aí a gente falou de Deus, falei pra ela o que eu queria fazer. Ela pediu pra mim não fazer, me deu essa Bíblia aqui e eu fiquei refletindo. Mas depois que ela saiu, eu tomei um copo d'água que ela me deu, eu já tava com a mente de novo querendo me matar. Não, mas você tem que contar que você ajudou ela. Ela tava com um problema e ela chegou lá pra fazer o quê? Na ponte. Ela ia se matar também. Ela chamou eu pra se matar com ela. Aí ela queria se matar porque o filho dela é homossexual. Acha? E aí quem ajudou ela? Foi eu, porque eu falei pra ela, você ama seu filho? Aí ela falou assim, eu amo. Aí eu falei, ó, me desculpa, a gente já não tá numa situação boa, mas você não ama seu filho. Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, se amar, se aceitar ele como ele é. Eu não tenho entendimento da palavra de Deus, falei pra ela, mas eu falei assim, você se recorda de uma passagem de uma prostituta que foi apedrejada, Jesus foi lá e acolheu ela? Aí ela parou e pensou, ela entendeu. Aí ela falou assim, mas meu marido também não aceitou e eu não consigo aceitar. Aí eu fui perguntando pra ela o porquê, você acha que ele é assim e tal. Perguntei pra ela se o menino tinha sido abusado. Ela falou assim, foi, ele me falou que na infância aconteceu dele sofrer abuso. Foi onde eu tentei colocar no coração dela que não é culpa do menino, que ele ama ela, que ele precisa dela, ela é a mãe dele. Enquanto ele tá lá dependendo dela, querendo sentir acolhido, a segurança dela, ele querendo a aceitação dela, ela tava querendo tirar a vida dela porque ela não aceitava a escolha dele, de quem ele é. E ela chegou na ponte, que você tava lá na ponte. Sim. Primeiro, você tava primeiro na ponte. Eu tava primeiro, aí eu comecei a falar com Deus, aí eu falei assim, ó pai, tô cansado, eu vou encostar aqui, se eu cochilar, a hora que eu acordar eu vou fazer essa cagada que eu tô pensando. Você ia pular. Eu já ia pular, eu tava olhando aquelas pedras assim, eu ia pular. Aí chegou ela com esse problema. Chegou ela com esse problema e perguntou. Falando que ela ia pular, e aí tipo assim, te chamando, então vamos pular junto. Então vamos, Vamos pular junto. Aí você ajudou ela, aí então. Aí eu perguntei o problema dela. Aí quando ela me falou, nossa, pra mim o problema dela era desse tamanho perto do meu. Eu falei, moça, não tem nada de errado na sua vida, você só não aprendeu a amar, como Jesus ensinou. Aí ela parou e pensou. Aí ela, de alguma forma, eu fui conversando com ela, eu não consigo expressar em palavras agora, mas eu ainda tô emocionado. Sim, aí você ajudou ela. Aí eu ajudei ela. Foi embora. Não, ela foi embora, mas ela falou, ó, eu confio em você, vou te colocar no meu carro. Aí ela me deu uma coberta, me deu essa Bíblia e um copo de água com açúcar, que eu pedi, porque eu tô muito... Aí você voltou pra ponte. Aí eu voltei pra ponte pra me matar. Pra se matar, você ajudou ela pra ela não pular, pra ela não se matar, mas eu queria. E aí depois, quando você voltou na ponte, o que aconteceu? Aí eu te encontrei. Aí eu voltei lá. Aí você passou com o carro assim, eu disfarcei, porque eu acho que o senhor viu, né? Que eu tava com os dois pés no ferro lá pra pular, você viu, né? Eu passei e voltei. Aí você voltou. Eu vi que você tava ali de cabeça baixa, aí eu peguei, passei e voltei, parei o carro e voltei. Foi. Porque eu senti a presença de Deus que era pra mim voltar. Aí foi onde você falou comigo. E agora, como já passou isso, Deus tocou meu coração através de você e passou isso. Deus me usou pra poder estar com você nesse momento difícil. Se você não para ali, agora eu não tinha mais vida. Aquela mulher que eu encontrei, que eu falei com ela ia estar viva, ela ia estar em choque. Você ia ter salvo ela, mas não ia ter salvado você. Isso, exato. Só que Deus pediu para que eu voltasse ali, porque eu estava passando, para te ajudar. E agora eu vou te ajudar levando você para sua casa. Eu vou colocar você agora no ônibus e você vai para sua casa. E você vai prometer pra mim e pra Deus que nunca vai duvidar de Deus. Prometo perante e nunca vai colocar a sua vida em risco mais. Nunca vai fazer isso, porque Deus te ama, porque Ele me usou pra te salvar, pra te socorrer. Prometo pra Jesus Cristo. E você nunca tem vou que deixar ser minha fé ser abalada, mas... Você tem que ser exemplo pras pessoas, pra poder ajudar mais pessoas que vão necessitar de você. Deus te usou pra provar que Ele tá comigo. Porque só tinha eu e ele, eu falando, Deus, mostra pra mim de alguma forma que você tá enxergando. E vem falar comigo, e ele pai. E ele te provou porque Ele fez eu voltar
para dar prova para você e para poder estar aqui com você agora, tirar você dessa situação ruim que você estava vivendo. Na hora eu fiquei assim, você não viu que eu fiquei pasmo assim? Eu fiquei aéreo, porque eu não acreditei. E pra falar... Porque ele não fez uma, ele fez duas. Porque quando eu caí do cochilo lá, eu falei assim, Deus, manda uma pessoa pra confirmar pra mim. Aí ele mandou aquela mulher, mas ela naquele pensamento dela, de querer se matar e eu também, eu acabei ficando assim em dúvida ainda. Aí quando eu voltei pra ponte lá, e que eu tava já pensando, aí eu já não tava mais querendo dar tempo pra Deus me mostrar. Eu já ia. Eu só tava ali calculando se era muito baixo ou não, porque eu queria ter a certeza que eu ia. Então, mas sabe o que acontece, irmão? Aí você veio. Deus tem propósito na nossa vida. Deus pediu pra mim ir lá, te buscar, te resgatar, pra te fazer um novo caminho agora, uma nova história na sua vida, com Ele, com Deus, não é comigo. O que eu posso te dar é o meu amor por você. Através de você eu senti o amor de Deus. Através de você eu senti. O que eu posso te dar, irmão, de verdade, verdadeiramente, o que eu posso te dar pra você, irmão, é o meu amor. O meu amor. Eu te amo. Preencheu tanto meu coração, te amo. Aquele abraço de irmão. Eu te amo e eu quero que você pense um dia. Eu queria que minha mãe... o irmão que Deus colocou pra ir lá agora, te salvar, falar com você, ficar com você, te ajudar nesse momento, vai ficar decepcionado se um dia você colocar em risco a sua vida novamente. Jamais, nunca mais, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu te amo. Jamais. Eu te amo. Deus me mostrou que Ele tá comigo, que Jesus tá me olhando. Então você tem que lembrar. Você tem que lembrar todas as vezes. E Ele usou quem? Ele usou o servo dele pra me mostrar. Ele não usou uma pessoa aleatória. Quando você começou a falar, eu tinha certeza absoluta da sua adoração a Deus, a Jesus e... Sim, meu irmão, eu consagrei a minha vida para Deus, para fazer o bem para as pessoas, para amar as pessoas, para sair da vida do mal, para sair, para me transformar e para verdadeiramente, irmão, verdadeiramente amar as pessoas. Em tudo que eu faço é por amor hoje, tudo que eu faço. Por isso que eu quero que você pense com esse mesmo coração daqui pra frente, nessa nova vida, falando assim, eu encontrei um irmão que me amou num momento difícil da minha vida, numa batalha que eu estava entre a vida e a morte. Foi e que como se Jesus, cara, tivesse vindo e me abraçado. Eu nunca vou duvidar de Deus, eu nunca vou duvidar. Aquele abraço foi a mesma coisa de Jesus tá me abraçando, aquele abraço que eu queria da minha mãe. Foi o que Ele pediu pra que eu fizesse na hora que eu cheguei, te abraçasse. Eu quis aquele abraço da minha mãe, cara. Ele me pediu pra te dar aquele abraço. Eu sempre pedi pra minha mãe me abraçar, minha mãe nunca me abraçou. Ela foi uma excelente mãe, não tô falando mal da minha mãe sempre Mas é a criação, tudo, às vezes a mãe dela não abraçou ela. Às vezes isso vem de geração, mas daqui pra frente você pode fazer, mudar tudo. Faz isso, faz tudo novo, assim como eu mudei, muda também. Seja mais um lutando em verdade, em vida, para dar orgulho para Deus, para Jesus Cristo, para mostrar para Ele que não foi em vão aquela cruz. Um dia eu quero, em nome de Jesus, dar esse testemunho da minha vida. Você vai dar, irmão. Eu não quero dar um testemunho do passado meu, das coisas que aconteceram. Eu quero dar esse testemunho, porque esse testemunho foi o que me mostrou que Jesus está vivo, Jesus está me olhando e Ele cuida de mim. Cuida de você. Hoje eu senti no fundo do meu coração, fui acolhido, senti minha alma calorosa. Eu estava em cacos. Eu nunca me senti com uma alma preenchida, sabe? Eu tô sentindo agora. Mas é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, eu vou te levar agora. Você vai pegar um ônibus, você vai para sua casa, sua família vai te esperar lá. Eu vou ligar para eles. Eu vou orar por você e você vai ser ungido e protegido. Avisa eles, fazendo favor, eu vou avisar que eu quebrei meu telefone. Não, mas eu vou avisar e vou falar para eles ficar te aguardando, que você vai chegar lá. E eu vou falar até o horário do ônibus que você vai chegar, tudo certinho. Fique, vai em paz e você vai ser ainda orgulho para Deus, para Jesus, que você vai ser ainda testemunho para muitas e muitas pessoas que duvidar de Deus, de Jesus, duvidar da presença deles, você vai ser testemunho, irmão. Então, sabe, eu quero que esse vídeo fique guardado para que eu possa lembrar desse momento com você. Você pode até compartilhar se quiser. Dia, se Deus quiser. Eu te dou autonomia total. Você pode usar esse vídeo aí qualquer dia numa igreja, para alguma pessoa que estiver perdida. Você pode usar para mostrar que há a presença de Deus, que há verdadeiramente coisas que acontecem sobrenatural neste mundo. Sobrenatural, foi que eu falei, você foi místico aquilo, porque quando aquela moça me acordou, porque eu queria, né, já fazer aquela cagada. Eu tava me sentindo, eu tava descansado, dormi o domingo inteiro pra me chegar e trabalhar
firme, representar, né? Aí, quando eu recebi aquele bom dia do patrão esculachando, aquilo me deu uma amargura tão grande. Aí fui falar com a minha mãe não entendeu, não ficou, sabe? Nossa. Aí eu já fiquei amargurado, falei, quer saber? Ninguém quer saber de mim, ninguém me ama, não vou fazer falta pra ninguém. Eu te amo, Deus te ama, eu te amo. Aí eu lembrei da minha filha. Aí eu falei, como que eu vou me matar? Aí ficava aquela tentação na minha cabeça. Você não vai dar mais brecha pro inimigo, não. Agora Não. vai ser tudo novo, irmão. Cara, Deus, vai ser tudo novo. Deus me mostrou que Ele tá comigo sem eu merecer, porque eu tava pronto pra tomar uma atitude sem perdão, porque eu ia ceifar minha alma pro diabo, porque eu ia me suicidar. Exatamente. Isso não tem volta, irmão. Isso não tem Sabe? volta. Então, assim, mas Ele tava te deixando tão cego, pra que você fizesse e não sentisse. Eu não ia sentir. Mas Eu não ia agora, sentir, irmão, porque tudo é novo. Tudo vai ser novo tentador. daqui pra frente. Em nome de Jesus, E eu eu repreendo acredito. todo esse mal que ficou pra Eu trás. Por acredito. isso que Deus me colocou aqui, Eu pra estar na acredito. sua vida, te ajudando. Em nome de Jesus Cristo, Vai dar eu tudo acredito, certo. irmão. Vai dar tudo certo. Você vai começar uma vida nova, beleza? Eu já vou chegar lá, vou arrancar esses cabelos aqui, ó. Vou raspar na zero, porque eu quero renascer em Cristo, um novo homem a partir de hoje. Um novo homem diante de Deus. Você nasceu de novo hoje, irmão. Marca a data de hoje, que foi o dia que Deus Duas pediu pra vezes. que eu fosse te 2 resgatar. vezes eu tentei me matar, cara, em meia hora. Aí a moça veio querendo se matar também, falando que não conseguia E aí aceitar você o filho ajudou dela. ela. Você vê? Ajudei Mas ela. é isso. É Consegui isso. fazer ela entender que ela não era correta esse amor, que ela tava querendo Exato. transparecer com ele, não aceitando. Sim. Aí ela entendeu, pra